Olá, finalmente trazendo um tema que já fazia muito tempo que eu queria postar aqui no YouTube e eu tava só adiando, mas passou da hora. Até porque isso já tem 2 anos, né? Que já vem acontecendo e ontem teve mais um protesto. É o seguinte, eu vou falar sobre os protestos nos museus de arte, né? Sobretudo na Europa, em especial contra as mudanças climáticas, né? Mostrar para a sociedade, para os governos, sobre o avanço do que o aquecimento global está fazendo no mundo e que a gente precisa tomar medidas, né? Nós todos, em geral, sociedade civil, poder público, empresas e etc. E no final eu vou dar exemplo de um caso especial, de um protesto que não tem a ver com questão ambiental, e sim uma questão, vamos dizer, politicamente não correta, criminosa, mas aí eu deixo para o final. Vamos lá. Esses protestos no Museu de Arte mais famosos da Europa, eles começaram por volta de... tem uns 2 anos, em 2022, pelo menos os que deram mais visibilidade relacionado às mudanças climáticas para cá, né? Então, já houve na França, na Holanda, na Áustria, na Espanha, né? E esses protestos, qual é o foco? O foco é dar visibilidade às questões relacionadas ao meio ambiente, sobretudo aquecimento global, mudanças climáticas e etc, etc, né? Pode-se dizer que essa movimentação, esses protestos, né, é um ativismo climático, especialmente na Europa, no sentido de que eles estão focados em grandes museus e fazer a manifestação na frente de obra de arte famosa, né? Já teve sopa de tomate na obra do Van Gogh, já teve bolo na Mona Lisa no Louvre, já teve protesto com obras do Monet, do Klimt e outras obras também super famosas, né? Eles jogam bolo, sopa, colam a mão, os manifestantes colam a mão na moldura, colam a mão na parte da proteção da obra de arte, né? E tudo é muito bem pensado para não prejudicar a obra de arte e sim dar visibilidade à causa, né? Eles sabem que isso não vai prejudicar a obra, né? Tem a Mona Lisa, por exemplo, ela tem uma proteção lá até contra tiro, furto, roubo, enfim, ela é super protegida, até porque ela já foi roubada, né, há muitos anos atrás. Então, tem todo um esquema de segurança. E eles sabem disso, se organizam para isso. Agora, muito se questionou e muito se debateu de 2022 para cá o porquê desses protestos escolherem museus de arte, principalmente esses museus e obras mais famosas, se isso seria um vandalismo, um ativismo, um protesto com fundamento de dar visibilidade, né? Cada um tem uma opinião diferente. E o meu papel aqui é como analista, né? Eu não tenho necessariamente uma opinião própria e dizer que está certo ou está errado, né? Não é o meu papel aqui nesse sentido, quando se trata de protesto, mas sim dar uma visibilidade, abrir um debate e trazer alguns pontos que podem fazer a gente pensar. Em primeiro lugar, esses museus, eles são famosos por vários motivos. Um deles é por ter grandes obras de arte, né? Tem museus que não tem só obra de arte, mas também tem outros tipos de objetos, né? Artefatos, enfim, o que for. E essas obras de arte, elas são famosas por algum motivo, né? Um cânone, uma instância de consagração de arte disse que é uma super obra e que ela é valiosa e etc, etc. É sempre um grupo, é sempre a sociedade dizer do quanto aquilo vale, tanto para o seu valor de uso como o seu valor de troca. No caso de uma obra de arte, é mais relacionado a uma questão do valor simbólico que é agregado para gerar um valor de troca. Bem no sentido mesmo marxiano.
E esses protestos, eles têm uma estratégia de não só dar visibilidade, mas tem uma crítica velada aí a que uma obra tem tanta importância e o meio ambiente não, e a vida humana não. Então isso pouco foi questionado ou levantado, e eu trago isso também aqui para a gente pensar um pouco, né? A vida humana, ela vale menos, as espécies, os animais, a natureza, né, valem menos do que obra de arte? E aí fica aí também esse questionamento. Tá. Um outro ponto importante que eu quero trazer é a diferença entre ativismo e militância, né? Ela tem uma diferença muito clara e ela ficou muito evidente, por exemplo, no Brasil, a partir dos protestos de 2013, né? Que surgiram vários movimentos que não se identificavam com militância, até alguns grupos por questões, movimentos também, por questões de não se identificar, por exemplo, a partidos políticos, ou causa operária, ou tudo que por muito tempo a esquerda esteve envolvida, né? Eu chamava isso de militância. Então, principalmente partes de pessoas do centro, ou da direita, ou até da extrema-direita, negava esse termo. Então, começaram a usar, ao exemplo do próprio MBL, a palavra ativismo, né? E aí, já tem um autor que tem até deu uma entrevista no Nexo Jornal, que ele explica a diferença no Brasil, a partir de 2013, desses dois termos, como eles são entendidos, né? O ativismo, ele preza muito mais por uma autonomia, por uma horizontalidade, para defender uma causa, sem necessariamente ter um comando ou uma estratégia coletiva. Já a militância, ela é mais organizada, ela é mais centralizada, ela se organiza de uma forma voltada para uma heteronomia, né? De um comando que vem, né, de cima, que leva essa centralidade. Então, ela tem todo um planejamento e, vamos dizer, uma amarração do que deve ser os atos de protestos ou de reivindicações, de chamar a atenção da sociedade civil e poder público e etc, né? Tornar-se uma causa pública em prol de um bastião de reivindicação, o que for. Então, tem essas duas diferenças. Já voltando para a questão dos protestos nos museus na Europa, né? Muitas das matérias que eu li falavam em ativismo climático, né? E muito desse ativismo na Europa, ele não vai na causa do problema. E qual é a grande causa do problema das mudanças climáticas? É um sistema econômico perverso, predador e que não existe sustentabilidade nele, que é uma grande falácia, que é o capitalismo, né? Não à toa, recentemente eu aprendi que o termo ambientalismo está muito ligado, ou ambientalistas, a pessoas que aceitam o capitalismo e não vai na raiz do problema, né? Luta pelas questões de mudanças climáticas, fazem o seu ativismo autônomo, com a liberdade de pensamento, mas muitos deles estão ligados ao próprio liberalismo mesmo, um ativismo liberal, que não vai na raiz do problema, que não é radical ao ponto de abalar as estruturas da sociedade, que faz com que a gente chegue ao ponto que nós estamos, vivendo no cotidiano os efeitos diretos da mudança climática, né? Alguns desses protestos de museus de arte, eles pintavam assim na parede mais 1,5 graus Celsius a mais da Terra, né? Para chamar a atenção, de fato, sobre como cada vez está ficando mais quente e se a gente não parar, vai ficar cada vez pior. Bem, eu sou apoio muito a frase do Antônio Gramsci, né, o filósofo italiano, de que pessimismo da razão, otimismo da vontade. Eu acredito numa mudança, mas não numa mudança que aceite o sistema que está aí, que é só enxugar gelo, né? E aí meu pessimismo da razão vai muito nesse sentido de que esse ativismo climático, ele dá uma visibilidade, mas ele não resolve, né? Porque
vários estados já demonstraram que não estão tão preocupados assim, que estão amarrados às próprias empresas capitalistas e não abrem mão, por exemplo, de diminuir a indústria da carne ou da poluição da indústria têxtil para produzir jeans, por exemplo, que gasta mais água do que, sei lá, uma cidade inteira. Então, que muitos do nosso comportamento individual, ele acaba sendo muito pequeno para uma mudança mais significativa. A mudança, ela vem em mudar toda uma estrutura de como funciona o sistema, desde da questão dos impostos às empresas, de regulamentações, de não privatizar estatais que estejam ligados ao bem comum, né? Sobretudo de cuidado e direcionamento de gestões hídricas e de outras formas de exploração de recursos naturais também, né? Já está provado quanto privatizações maléficas e a médio e longo prazo, a gente já viu isso, né? Pelo menos no Brasil a gente tem exemplos claros. Então, e aí eu pergunto, quem financia um ativismo liberal? Qual é o interesse, né? Se não quer que vá na raiz do problema, mas quer que tenha uma contenção de danos, fica aí a pergunta no ar, tá bom? Então, eu trago isso para pensar em que eu não sou nem contra nem a favor esses protestos dos museus, né? Eu acho que se acontece é porque para fazer a gente pensar, para fazer a gente debater, para dar visibilidade mesmo. Os ativistas têm noção de que eles não vão destruir as obras de arte, mas eles precisam procurar algum tipo de estratégia de causar impacto na sociedade, chocar, né? Que uma obra de arte, ela choca mais do que a vida humana, a vida animal, a vida na Terra, né? E aí me traz muito um debate, por exemplo, da antropologia, qual é o limite entre natureza e cultura, né? Que a gente sempre trabalha muito isso. O que é que separa? Deixa de ser natureza, como se torna cultura, e a natureza ela não fica estática no tempo e no espaço, né? Enquanto houver a ação humana, vai ter algum tipo de transformação, né? Tem um filósofo chamado Habermas, que ele fala na racionalidade técnica, né? E ele conceitua a ação comunicativa. Então, ele é um pouco pessimista no ponto de dizer que o homem vai sempre dominar a natureza, né? Só que para não ir no lado mais maléfico, mais em prol do capitalismo tardio, como ele diz, é que você tem que a mudança ela tá entre as ações humanas, né? Que é o que ele chama de ação comunicativa, para que não haja a destruição total, né, da natureza e que essa dominação do homem com a natureza, ela busque, né, uma racionalidade, né, o entendimento dos efeitos dessa ação e o impacto, enfim, na Terra e no mundo social também, tá? Então, é um pequeno debate aqui, mais para trazer essas questões. Eu não sou uma especialista em meio ambiente, nem é o propósito aqui, mas há muito tempo que eu queria trazer esses pontos relacionados aos protestos no Museu de Arte, porque muitas pessoas me perguntaram o que eu achava, e eu sempre disse, olha, não tem certo e errado, a gente pode trazer algo para pensar sobre o que está acontecendo, e o que a gente pode analisar, né, qual é o propósito disso, qual é a raiz do problema, o que a gente pode fazer e etc. Tá bom? Espero ter contribuído, e tem mais 2 vídeos à frente.